polícia de São Paulo acredita que o pior aconteceu com Fábio, o fazendeiro. Provavelmente Fábio está morto, segundo a investigação. Nós estamos acompanhando esse caso e, segundo uma testemunha que falou com Cidade Alerta com exclusividade, 2 homens foram vistos por ela sequestrando Fábio. Acompanhe os detalhes. Nós estamos chegando agora à cidade de Salesópolis, no interior de São Paulo, porque hoje nós vamos tentar falar com uma testemunha que a Polícia Civil considera como peça-chave nas investigações no desaparecimento do sitiante do Fábio naquela noite de 18 de abril. Com medo de represália, a testemunha não mora mais na zona rural de Salesópolis e pediu para gravar a entrevista com a condição de não ser identificada. Se tiver com ele, entregar ele pra gente, vivo ou morto, só pra gente saber onde que ele está. Que é muito doído pra família dele e pra gente que é conhecido. Muito doído. Ali perto do sítio de vocês tem uma represa muito grande, né? Tem. Vocês acreditam que ele possa ter sido jogado naquela represa? Eu acho que não, acho que carregaram ele junto. Então, onde que eles estão, né? Esses bandidos que fizeram isso com ele, tá com ele, ou jogaram na onde que eles estão, ficando. Eu acho que por ali não jogaram ele, não. Durante a entrevista, a testemunha rebateu algumas afirmações feitas por Eliette na reportagem dessa quinta-feira. Pois a Eliette falou pra gente que não estava namorando com o Fábio, que não tinha nenhum relacionamento com ele. Tinha. Tinha? Ela Os chegava dois a estavam falar namorando. e a gente via ali também, ela tinha. Eles ficavam, né? Ela ficava com um, ficava com o outro. Ou seja, não era só com o Não, Fábio. só com o Fábio, com um punhado de gente ali. Eliette também havia negado que outras pessoas estivessem morando no mesmo terreno da avó dela. Mas a testemunha, mais uma vez, contesta a afirmação. Quem mais estava naquele sítio? Da avó dela. Então, essas turmas que moravam, que eu não conheço também, não tinha contato com eles. E tinha mais gente que morava ali sim, numa casa no fundo. Os inquilinos seriam Natanael Rodrigues, conhecido pelo apelido de Nael, foragido da Justiça de Caraguatatuba por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas, e Keverson Henrique, que, segundo a polícia, atuava como segurança de Natanael no mundo do crime. Eles estariam usando a região como esconderijo. A testemunha também contou para a polícia em depoimento que depois de sair do sítio, que fica bem depois ali daquela curva de picape, ele veio justamente até a casa da avó da Eliette para procurá-la. Quando ele chegou exatamente aqui, em frente ao portão, ele estacionou a picape, desceu, o portão estava encostado, como está aqui hoje, ele chamou pela Eliette. Quando ele gritou pela namorada, o Nael teria saído da casa que fica nos fundos, porque é lá que ele estava morando. Os dois começaram a discutir. Nesse local aqui, o Fábio teria levado o primeiro tiro. O carro continuou estacionado. O Nael, então, teria arrastado o corpo do Fábio até a casa que fica lá nos fundos. Lá a discussão teria continuado e o Fábio, então, teria levado o segundo tiro. Essa testemunha chegou a entrar, abriu o portão e foi lá para saber o que tinha acontecido. Por que ela tinha escutado pelo menos 2 tiros. Foi justamente quando o Nael teria obrigado ela a ir embora e feito ameaças. No depoimento, a testemunha explicou para a polícia o que aconteceu exatamente naquela noite de 18 de abril, ao tentar ajudar Fábio, que só queria conversar com a mulher com quem ele acreditava que estava namorando. Primeiro eu escutei o barulho do carro dele. Eu falei pro meu esposo. Aí falei assim, é o barulho do carro do Fábio. Aí ele falou assim, não é. Eu falei, é o barulho do carro do Fábio. O Fábio não acho que tá atolado em algum lugar, tá precisando de ajuda. Aí ele pegou e falou assim, não é. Eu falei, é sim. Aí ele pegou e falou, vamos lá ver então. Aí ele fechou a casa e nós fomos no local. Aí que foi que ele ficou no portão e eu entrei lá pra dentro, onde que era o sítio da casa da avó da Eliette. O carro dele estava no fundo, e é um corredor pequeno, estava de bunda para trás, assim, de ré, que ele não entra de ré, bem no fundo lá escondido. Tinha bastante marca de pneu do carro dele e um chinelo dele no corredor. Você chegou a ver marca de sangue, alguma coisa assim? Não, só vi o carro dele e o chinelo dele. Aí falei pro meu marido assim... falei pro meu esposo, a Eliette tá com ele tá bem.
com o Fábio. Aí cheguei em casa no topinho assim e falei assim, Samuel, a Eliette não tá bem. Mas, ao contrário do que a testemunha acreditava, Fábio não estava bem. Para a polícia, esse é o momento que o homem foi executado pelos criminosos. A família acredita que depois de assassinar o Fábio, os criminosos tenham colocado o corpo dele dentro da própria picape e trazido até essa cachoeira aqui, conhecida como Tobogã. O local fica a mais ou menos uns 4 quilômetros do sítio onde o Fábio estava morando com os pais. Aqui, eles teriam descido com a picape nesse paredão de pedra que a gente percebe que tem água, principalmente nessa época do ano, quando chove em determinados dias. Daqui, os criminosos tenham descido com a picape e o corpo dentro do carro e jogado lá embaixo, dentro da represa. Se isso realmente tiver acontecido, para conseguir descobrir exatamente onde a picape foi jogada e está, vai ser preciso, por exemplo, o uso de um sonar. Porque quem mora aqui na região diz que naquela parte ali da represa são pelo menos 10 metros de profundidade. Durante a entrevista ao Cidade Alerta, nessa quinta-feira, Eliette chegou a dizer que estava na casa da avó, mas que não ouviu os barulhos de tiros, mesmo sendo disparados nos fundos da residência. Você sabe o que pode ter acontecido com o Fábio naquela noite? Não faço ideia. Você ficou sabendo do sumiço dele? Fiquei. Inclusive, eu estava dormindo na minha avó, aí ele estava falando se eu tinha ouvido alguma coisa. Não. Morava mais alguém ali naquele terreno onde a sua avó morava, ali onde você estava? Não, era só minha avó mesmo, que estava na frente. Que eu estava até com ela, né? Esse dia, no sábado. A testemunha, mais uma vez, não acredita na versão contada por Eliette, porque todos na região teriam escutado os disparos, inclusive a avó da Eliette. Você ouviu o quê? Eu escutei um tiro perto de casa assim, a gente estava em casa ainda, e quase chegando no portão a gente escutamos um outro. Até eu achei estranho, meu marido falou que era tiro. Daí até a avó da Eliette falou também que era tiro, sim, não era bomba. E a Eliette estava lá? E a Eliette estava dormindo. Ela contou pra gente que não ouviu barulho de tiro e que não estava lá, então ela estava. Estava no local, sim. E aí você chegou a ver o Fábio lá? Não. Eu ia entrar mais pro fundo, daí eu fiquei com mais medo e não entrei, daí eu voltei pra trás. Daí foi na hora que eu falei pro meu marido tudo. E aí te mandaram sair de lá, te ameaçaram? Mandaram, falou, dá licença que a gente tá conversando. Aí foi que aconteceu, que eu vi tudo. Depois disso, vocês ouviram o barulho do carro dele aí saindo? Aí escutamos o barulho. Daí nós chegamos em casa, daí eu fiquei na área. Aí ele pegou e passaram com a caminhonete. E não era o Fábio que estava dirigindo, era esse cara que me atendeu. Dava pra ver se o Fábio estava dentro do carro? Não dava. Só tava a janela do motorista mesmo aberta. E vi só esse cara que me atendeu. Só o carro dele que saiu ou saiu mais algum carro? Aí depois passou uma moto amarela atrás da caminhonete dele. Com quantas pessoas? Um. E um no carro e um na moto. Aí umas bases de uns 15 minutos. Não foi isso, uns 15 minutos. A moto sobe com esse cara que tava com a caminhonete e o cara de moto. Só subiu a moto com esses dois. E a caminhonete já não subiu. Outra afirmação de Eliette, que foi rebatida pela testemunha, é de que ela não conhecia Natanael e a mulher dele. Além de conhecer, Eliette também teria um caso amoroso com o casal. A Eliette contou pra gente que não conhecia as pessoas que estavam morando ali no terreno onde a avó dela estava morando. Ela conhecia esses homens, essas pessoas? Então, até na delegacia, quando ela foi depor, ela falou que tinha caso com a mulher desse cara. E tinha um pouco de envolvimento ali, sim, porque é parente, tudo meio parente. Então ela falou que tinha, sim. O cara, citado pela testemunha, é justamente Natanael. Além dele e do parceiro conhecido como Keverson, a polícia acredita que uma terceira pessoa tenha participado do crime. Outro detalhe que chamou a atenção dos policiais na investigação e que foi contado pela testemunha e que levou inclusive até os suspeitos é que pouco depois de desaparecer com o corpo de Fábio, tanto Natanael quanto o companheiro dele, conhecido como Keverson, pegaram as próprias roupas e foram até uma propriedade
aqui mesmo na região. Lá, eles colocaram fogo, tanto nos calçados quanto nas roupas. Durante a investigação, os policiais chegaram a estar nesse local e viram que eles tinham queimado essas peças de roupas. Só que, como na época ele ainda não era tido como suspeito, principalmente o Natanael, que aqui é conhecido como Nael, os policiais não perceberam que eram roupas que teriam sido usadas num possível assassinato. Somente a perícia da Polícia Civil, que esteve no local depois, recolheu o material. Inclusive, tinha sangue, que foi encaminhado para fazer exame de DNA. E é justamente a terceira pessoa que teria ajudado a queimar as roupas usadas no suposto assassinato de Fábio. E no dia seguinte, o Paulo Preto pegou um galão de gasolina, jogou a roupa lá e sapatão e queimou tudo. Tava tudo queimado no terreiro da casa deles lá mesmo, lá em Como cima. se tivesse destruído provas. É. Aí ela até mostrou o local que tava a roupa queimada, as coisas queimadas. Tava tudo lá. Fábio estava morando no sítio da família há 3 anos. Era ele quem cuidava dos pais já idosos. Havia deixado o trabalho em São Paulo pela vida tranquila no interior. Como era uma pessoa comunicativa, já havia feito muitas amizades. Por isso, foi convidado a ser padrinho dos filhos da testemunha. O Fábio era uma pessoa tranquila? Era muito sossegado. Como era a convivência dele com os vizinhos ali? Ele ajudava todo mundo que pedia ajuda pra ele, ele não negava. Tudo que ele podia fazer, ele tinha um coração bom, ele ajudava. O que você acha que aconteceu com seu compadre? Alguma coisa de bom não é, né? Então, alguma coisa fizeram com ele. E só isso que a gente quer saber, onde que ele tá, né? Pra eles entregar o carro dele e as coisas dele. Mostrar um caminho muito doído pra gente.